Enche a tela com imagens, porque o Cláudio Santos está em mais um bolsão de lixo agora nos fundos de um hospital ao lado da avenida do CPA. Olha essa imagem aí, Cláudio Santos. Eu imagino o mau cheiro por aí, eu imagino a quantidade de larvas do mosquito da dengue. Que situação? Conta pra gente, Cláudio. Leandro Trindade, telespectadores do SBT Comunidade, falamos ao vivo novamente deste local. Novamente porque semana passada eu estive aqui e esse bolsão de lixo que você está vendo aí estava um pouco menor, ou tinha menos lixo, agora aumentou e você pode perceber que tem todo tipo de material. Você tem aí garrafinhas de cerveja que foram dispensadas aqui, vazias, que acumulam água. Nós temos outras garrafas de plástico também. Temos ali potes vazios de sorvete. Temos algumas, como é que eu posso dizer aqui, algumas vasilhas de marmitas, né? Também. Esse material... a gente poderia dizer que são materiais que foram despejados aqui por pessoas que têm características de empresas aqui das proximidades que vendem esse material, né? Então, a situação está só piorando por aqui. Nós entramos em contrato com a Limpurb já ficou de resolver essa situação, de fazer a limpeza aqui, ou seja, a limpeza vai ser feita. Aqui nós estamos na rua Lídio, no bairro Alvorada. Então a limpeza vai ser feita. Só que o problema não é esse. O que adianta limpar, por exemplo, um local como este e 2, 3 dias depois começarem a jogar lixo? Ou seja, significa que logo vai ficar do mesmo jeito. O que nós queremos é entender como a prefeitura está trabalhando para poder notificar donos de terrenos que deixam os terrenos dessa forma, ou pessoas que jogam esse material, né, do jeito que jogaram aqui. Então, Leandro Trindade, eu estou aqui ao lado da Verônica Tenkaten. A Verônica, ela é gerente de fiscalização da Secretaria de Ordem Pública. Então, preste atenção a partir de agora no que nós vamos passar para a população a respeito aqui de como a Prefeitura, a Secretaria de Ordem Pública está agindo. Verônica, primeiramente, muito obrigado por atender o nosso chamado. Bom dia. E eu queria que você pudesse explicar como é que vocês caracterizam esta situação aqui. Está na frente de um terreno, na calçada, isso aqui é uma rua. Como é que vocês caracterizam e como vai ser a ação de vocês aqui? Bom dia a todos, uma ótima pergunta. Essa aqui é uma via sem pavimentação, é uma rua sem asfalto, onde tem um lote vago, né? Nesses casos, o proprietário é responsável pela limpeza interna do lote e também pela limpeza da calçada. Então, é de responsabilidade dele manter a calçada, o espaço da calçada limpa. Ele só não tem responsabilidade aqui de construir a calçada, porque essa via não é pavimentada. Mas manter limpo é do dono do terreno. É de responsabilidade do dono do terreno. Inclusive, quando ele não assume essa responsabilidade de manter limpo o espaço da calçada ou o espaço interno do seu lote, é aplicado um auto de infração, né? Com valor pecuniário de R$ 818,90 e ele tem 10 dias para ampla defesa e contraditório. Essa já é a multa? Não, esse é um auto de infração. Que custa esse valor? Que custará esse valor quando virar uma multa. Como eu disse, ele tem 10 dias para ampla defesa e o contraditório e nesse tempo, são 10 dias corridos, nesse tempo ele tem que promover a limpeza e informar na sua defesa, protocolar, né, uma defesa junto à nossa secretaria informando a limpeza. Tá. E se ele não fizer, mesmo assim, mesmo vocês notificando, por exemplo, aqui vocês vão notificar e mesmo que não faça, qual é o segundo passo? Nós vamos lavrar um auto de infração. Um auto de infração, ele tem 10 dias para ampla defesa e contraditório, como eu disse. Nesses 10 dias, se ele não entrar com ampla defesa e contraditório, automaticamente vai virar multa. Esse documento vira uma multa e é lançado na dívida ativa dele, junto à prefeitura, o valor fixado no auto de infração. Tem alguma outra ação paralela, além dessa multa, dessa dívida ativa ou não? Sim, a gente também encaminha o processo para a Limpurb para que ela faça a limpeza, promova a limpeza dos locais,
tanto a parte externa, no caso a calçada, como a parte interna. E esse valor depois ele é adicionado à dívida ativa, desculpa, a dívida ativa não, ele é adicionado ao valor do IPTU. É a taxa de limpeza. Para que ele possa pagar, né? Agora, é interessante aqui, Verônica, aquilo que eu comentei antes. Ou seja, a responsabilidade é do dono do terreno. Ele tem que manter limpo internamente e também onde é calçado. Ou seja, aqui é a responsabilidade do dono desse terreno. Mas a gente sabe que quem está jogando o lixo aqui talvez não seja o dono do terreno. Mas eu não estou afirmando, mas eu diria assim, talvez empresas aqui de perto que vendem esses produtos ou até mesmo pessoas vão depositando esse lixo que vai acumulando. E aí, como é que faz com essas pessoas ou com essas empresas que infelizmente talvez tenham essa coragem de jogar lixo dessa forma? É necessário ter mais conscientização, né, das pessoas, dos transeuntes, sobre a importância da limpeza. Para a fiscalização, é necessário que haja o flagrante para a gente poder notificar ou multar um transeunte. A pessoa que joga o lixo, seja ele CPF, uma pessoa física, ou CNPJ, uma pessoa jurídica, que às vezes também acontece, né? Então, mas é necessário uma ação flagrante da fiscalização. O fiscal tem que flagrar a ação. Helena, vamos andar comigo aqui. Eu queria até a gente pudesse, se for possível, vamos andando aqui. Eu vou mostrar essa situação aqui para o pessoal que tá vendo. Pode ir mostrando a rua, inclusive, aí, tá, Diego? Enquanto a gente vai andando. Olha, a gente vai vendo aí na lateral de outro terreno várias sacolas, né? São lixos que são jogados, como a gente falou, por pessoas. Essa aqui é uma rua, né? Uma rua sem asfalto. E hoje a gente sabe que está sendo realizado aí um grande trabalho por parte de vocês aí, de fiscalização. Como é que tem sido esse trabalho nos últimos dias? Muitos casos parecidos com esse? A gente tem recebido muita denúncia, né, de lotes vagos, de casas abandonadas, de bolsões de lixo, no município inteiro, na cidade inteira. E em todas as situações, a orientação é essa. Em situações em que há um terreno vago, por exemplo, um lote vago, é de aplicar direto o auto de infração, né, com esse prazo de 10 dias para ele poder entrar com a defesa junto à nossa secretaria. Por exemplo, aqui na frente, ó, o Diego vai mostrar daqui a pouquinho, eu vejo, nós temos mais potes vazios de sorvetes, né, que foram jogados aqui na frente, talvez até deixados ali pela própria empresa dentro de sacos e alguém passou aqui, rasgou na tentativa de pegar. Aqui, então, no caso, é uma responsabilidade do proprietário dessa empresa, é isso? Toda a calçada é um espaço público, mas de responsabilidade privada, porque é o proprietário do lote que tem responsabilidade de construir e de manter, zelar pela manutenção e construção da calçada nas testadas do imóvel. Quando esse imóvel, lote vago ou construído, predial, está localizado em via pavimentada e com meio-fio, o proprietário tem responsabilidade de manter a calçada construída, né? Não pode deixar o espaço sem estar calçado, sem estar cimentado. Então, aqui, do jeito que a gente está vendo aqui, características para um auto de infração. Um auto de infração. É característica para um auto de infração. Esse aqui não é um lote vago, provavelmente ele é edificado, né? Ele é edificado. Então, aqui, como ele é edificado e a gente consegue fazer uma abordagem direta do proprietário, a nossa intenção maior é que seja promovida a limpeza. A gente consegue dar um prazo de 5 dias nessas circunstâncias para que ele promova a limpeza e depois aplica o auto de infração se ele não promoveu a limpeza. Verônica, como você tem visto, eu queria uma análise sua, que é fiscal, que está diretamente nas ruas aí, a situação está muito alarmante em toda a capital Cuiabá? Bastante. Os números de denúncia que a gente tem recebido aumentaram bastante. E a situação, por conta da chuva, o mato cresce muito rápido. Então, assim, a gente tem enfrentado bastante dificuldade pela quantidade de volume que a gente está tendo mesmo, né, de fiscalização para a ação fiscal. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar o endereço de correspondência, porque nós vamos até os lotes vagos, os terrenos baldios, mas a gente não identifica o proprietário lá no local. Então é preciso de... E aí, nesse caso, como é que faz? Mesmo assim, vocês vão emitir no sistema?
Exatamente, a gente vai buscar esse endereço de correspondência e aí é ação fiscal, os fiscais vão atrás desse endereço de correspondência e aí vai até o local do proprietário, até a residência ou local de trabalho do proprietário para autuá-lo, né? Ou para autuá-lo, porque nesses casos de endereço de correspondência distante do endereço denunciado, a gente já aplica direto o auto de infração, porque é preciso a gente ter consciência de que num período alarmante como o nosso, de epidemia, com o decreto que a gente tem, né, que o nosso prefeito é preocupado com a situação da nossa saúde, a gente tem que redobrar os nossos esforços, tanto a fiscalização, o servidor público, quanto os proprietários de lote também, né? De manter essa limpeza, de manter essa organização, essa cidade organizada, segura, limpa. Olha, nós temos uma pergunta, nós vamos voltar aqui ao estúdio, porque o Leandro Trindade quer fazer uma pergunta a você, Verônica. Ô Leandro, pois não? Cláudio, eu repasso para a Verônica, primeiro agradeço a gentileza dela em conversar com a nossa equipe, mas a questão é a seguinte, se o flagrante, por exemplo, se alguém fizer o descarte irregular do lixo em frente ao meu imóvel, a responsabilidade é minha, vem para cá, isso, voltou o sinal, senão eu poderia voltar para cá, não tem problema não. Voltando à pergunta então, Cláudio, se tivemos a estabilidade na comunicação, se o meu tem um lote e eu flagro alguém descartando lixo de forma irregular em frente ao meu imóvel, eu posso fazer a imagem e mandar para a secretaria e isso serve como flagrante? Não. E aí, Verônica? Então, essa não é uma situação de flagrante. A gente, quando fala em flagrante, o flagrante tem que ser feito pela fiscalização, pelos olhos do fiscal. Né? Então, assim, só uma imagem, não tem como eu identificar a pessoa depois, porque eu preciso do nome dela, eu preciso da documentação dela, para poder fazer, para lavrar os instrumentos fiscais necessários. Né? Então, assim, é preciso que os olhos dos fiscais façam o flagrante. Leandro, mais alguma pergunta aí a respeito? Olha, Cláudio, eu estou preocupado e queria perguntar para a Verônica se o fato do lixo ter sido descartado próximo a um hospital é um agravante nessa investigação da secretaria? Ele está perguntando, Verônica, se nesse caso em especial que nós estamos aqui, no Alvorada, né, na rua Lídio, foi descartado nas proximidades de um hospital. Isso se torna ainda mais agravante? Com certeza. No análise de vocês, no trabalho de notificação? A situação de gravidade é a mesma. Né? Todos os casos são gravíssimos. Né? Próximo ao hospital, há essa coisa da preocupação social mesmo que a gente tem, porque ali já é um local vulnerável, né? Pessoas vulneráveis ou mais vulneráveis estão ali. Mas diante da lei e das questões de leve, grave, gravíssima, de um auto de infração, elas têm a mesma análise. Todas as situações são gravíssimas. Olha, muito produtiva a conversa com você, Verônica, mas para a gente encerrar, eu vou até ser redundante aqui numa questão, porque o que a gente quer, eu não sei quando nós teremos essa oportunidade de conversar novamente com você, o que a gente quer é realmente tirar a dúvida dos telespectadores. Então a gente está usando esse caso aqui, que é um caso que tem nós estamos numa região próspera, né? Se você olhar em volta, são prédios e mais prédios, Avenida do CPA, hospital. Então é feio você passar por aqui e ver essa sujeira toda, sem contar as possibilidades de doenças e etc. Você já explicou. Responsabilidade do dono do terreno. Aqui a gente tem uma situação característica, né, possivelmente ali do imóvel, que teria a responsabilidade de fazer essa limpeza, mas o dono tem que... Aqui já está tudo jogado no lixo, no chão. Ele, a partir de agora, vocês vão lá e vão fazer esse ato de infração, é isso? Lavrar o auto de infração. O auto de infração. A partir disso, vocês dão aquele prazo para que ele possa responder, mas ele já tem que fazer a limpeza, ele mesmo, ou aqui vocês já vão notificar a Limpurb, por exemplo, para fazer a limpeza? Não, ele tem esses 10 dias de prazo para promover a limpeza, fotografar e entrar com um recurso administrativo junto à nossa secretaria. Uhum. Né? Depois desses 10 dias de prazo, não havendo uma manifestação do munícipe, aí o auto de infração vai virar uma multa e vai ser
lançado na dívida ativa da pessoa, mas é de responsabilidade dele limpar. Caso ele não limpe e a situação vira uma multa, o auto de infração vira uma multa, aí a gente aciona a Limpurb para vir aqui limpar e cobrar uma taxa no IPTU. E ele tem que manter também essa informação constante, porque limpar uma vez, ok, mas ele vai ter que continuar dizendo, olha, eu estou mantendo, estou fazendo a manutenção. Ele não precisa nos informar constantemente de que está fazendo a manutenção, mas ele precisa fazer a manutenção, né? A gente vai motivado por denúncias e o denunciante denuncia onde há irregularidades. Então, se na minha atestada, no atestado do meu lote, não tem nenhuma irregularidade, porque eu mantenho aquilo ali limpo, organizado, asseado, eu não vou ser, né, vítima de uma denúncia. Entendi. Verônica, o Leandro tem mais uma pergunta, pois não, Leandro? A última pergunta, Cláudio, para liberar a Verônica é o seguinte. Nós temos aí provavelmente 2 casos. Um sobre o lixo que está espalhado e o outro sobre um possível descarte irregular. Por exemplo, nós temos uma empresa que está flagrantemente descartando o lixo de forma irregular. Existem regras para o descarte do lixo das empresas. Eu tenho que ter uma lixeira, eu tenho que dar um direcionamento para ele. O flagrante de que a empresa está descartando de um modo irregular, permitindo com que esse lixo fique espalhado dessa maneira, porque colocou todo, por exemplo, nesse caso aí, colocou todo esse estoque aí no chão, ao alcance de cachorros, ao alcance de moradores de rua. Então, assim, pode ser que esteja acontecendo, nesse caso, um descarte irregular do lixo por parte da empresa, e aí possibilitando que os animais espalhem esse lixo pela rua. Isso seria uma notificação diferente para que a empresa regularize a maneira como que ela descarta o lixo dela? Interessantíssima a sua pergunta, hein, Leandro? Não poderíamos sair daqui sem essa pergunta. A Verônica estava ouvindo, e aí o que acontece? O que ele está explicando lá, Verônica, é que o lixo está no chão, ou seja, não tem nada... Tivemos um pequeno problema de instabilidade com o microfone, vamos corrigir só para a Verônica conseguir dar a resposta sobre esse questionamento. 11 horas e 24 minutos, a gente continua com a imagem ao vivo. Assim que a gente restabelecer a comunicação com o Cláudio, a gente volta para a resposta. Ela está falando, mas a gente não está ouvindo aqui. Voltou o áudio? Vamos ouvir. Verônica, só um segundinho que o Leandro tá, a gente está voltando. Voltou o sinal aí, Leandro? Tá ok? Posso refazer a pergunta aqui? Pode refazer, fica à vontade, Cláudio. Tá. Nós tínhamos perdido o sinal, mas eu vou repetir a pergunta aqui. O Leandro questionou e fez um questionamento interessante, porque esse lixo, se ele tivesse suspenso, talvez as sacolas não tivessem sido rasgadas, não estaria espalhado do jeito que está. Isso também é levado em consideração, dependendo, porque cada empresa tem um segmento alimentício, de óleo e etc. Como é que deve ser a colocação desse lixo para depois o caminhão passar a fazer a retirada? A situação das lixeiras, a colocação das lixeiras na também cidade. É levado em consideração. É isso. As lixeiras, elas não podem ser afixadas na parte externa do seu lote, mesmo que seja sobre a calçada. O certo é a legislação, né, a lei, o nosso código de postura, fala que a gente tem que colocar essas lixeiras da parte interna do imóvel. Então é preciso você fazer um quadradinho, um albarroado no seu muro e ali afixar a lixeira na parte interna. Quando se trata de empresas que produzem um volume de lixo maior, é necessário que esse espaço de lixo seja colocado num ambiente maior, em que caiba um container, que seja fechado, né, para que os animais e os transeuntes não tenham acesso a ele. E quando há as datas específicas e os horários específicos para a coleta de lixo, então é liberado, é aberto e aí o caminhão do lixo pode fazer a sua coleta. Então, nesse caso aqui, nós temos mais um agravante, né? Sim. Aí, nesse caso, cabe uma notificação, porque como envolve uma construção, uma mudança de estrutura, né, nessa parte construída, ele vai ter um prazo para poder regularizar.
né, para ele colocar a lixeira no local certo. Bom, eu vou encerrando aqui a nossa participação, agradecendo, porque esse era um assunto recorrente no SBT Comunidade, uma dúvida frequente dos nossos telespectadores também, e agradecendo e nas considerações, só relembrando. Neste caso que você viu, então, vocês vão iniciar um processo aqui de fiscalização, de visitação das empresas para a aplicação desses autos de infração? Certamente, será iniciado em breve uma ação fiscal aqui, né, com a lavratura de auto de infração e de auto de notificação no caso das lixeiras. Obrigado, Verônica. De nada, eu que agradeço a oportunidade que a gente tem de explicar aos munícipes, né, aos nossos cuiabanos, aos nossos cidadãos cuiabanos, exatamente, né, como que funciona e como que é o código de postura da nossa cidade, né? A nossa lei 004. Obrigado. Bom, Leandro, era isso, né? O Poder Executivo, através da Secretaria de Ordem Pública, está executando o serviço de fiscalização, autuando, aplicando multas, né? Talvez não fosse esse o desejo, mas é necessário. Há que se ter uma educação por parte da população também, ou seja, cada um tem que fazer a sua parte, o cidadão e o Poder Executivo também. Se assim for feito, as coisas melhoram. A gente trouxe um exemplo aqui, claro, hoje, né, de algo que poderia estar sendo evitado facilmente, mas não está. Infelizmente, às vezes tem que doer no bolso para que haja uma ação. Voltamos ao estúdio. Cláudio, muito obrigado. Agradeço a gentileza da Verônica. Ela teve uma paciência danada para responder os nossos questionamentos, porque nós somos leigos no assunto, ela é a autoridade, a gente precisa entender até para saber quais são as responsabilidades de cada exemplo que nós mostramos nesse caso aí desta rua no bairro Alvorada. Muito obrigado, Verônica, muito obrigado ao Cláudio Santos pela gentileza. Agora é importante falar o seguinte, é um rito burocrático, até mesmo para que esses pontos sejam explicados caso ocorra uma notificação. A prefeitura faz a notificação caso tenha um lote sujo, você tem 5 dias para fazer a limpeza do lote, se não fizer, a Limpurb irá fazer, mas vai mandar uma multa para a sua dívida ativa. Se você fizer a limpeza no prazo de 5 dias, você não paga a multa. Mas nesse caso dessa rua também há uma preocupação com uma possível irregularidade na maneira com que o lixo está sendo descartado, permitindo que os animais ou que moradores de rua acabem espalhando. Porque é uma quantidade de lixo significativa ali que está jogado na calçada, sem nenhum tipo de proteção. Então imagine só, aquele lixo todo colocado na calçada, chovendo. É lógico que qualquer coisa que faça ali vai deteriorar, vai ficar espalhado, vai causar mais cheiro, mau cheiro, vai ter água acumulada. Então as empresas precisam cumprir, isso que a Valéria falou agora, as regras para o descarte do lixo. Não dá para só simplesmente pegar o seu lixo, colocar numa sacola e jogar na calçada. Não, você tem que ter uma estrutura, como ela explicou, para que esse problema, para que esse exemplo aí não se multiplique. Porque senão os animais vão ali, rasgam mesmo e não adianta, não tem o que fazer, está no chão. Aí tem resto de comida, o odor, o animal vai ali, rasga para tentar achar uma comida, espalha por tudo e aí toda semana esse problema se repete, porque é feita a coleta, descarta, é feita a coleta, descarta, é feita a coleta, descarta. Então tem que ter atenção. Atenção para que esse problema não se multiplique. Esse problema que nós mostramos hoje ao lado de um hospital. Ao lado de um hospital. Então, veja bem, até acho que eu vi em algum momento ali a água parada em alguns potinhos. Isso aí para o mosquito da dengue vira uma beleza. Daqui a pouco a gente traz a entrevista com a secretária aqui falando da preocupação, mas a gente tem que fazer todos, tem que fazer a sua parte. Todos precisam fazer a sua parte. Eu vou voltar com o Cláudio agora.